Olá, começamos mais um Estúdio 1 aqui na Pix TV. Estamos em todo o Brasil através do TMW Pix, CDN, Gigo TV e NX Play. Eu sou a Maeve. Eu sou o Vinícius Pacheco, Maeve. Hoje a gente vai conversar com um cara que tem bastante conteúdo, principalmente sobre cultura açoriana. Também a gente vai falar sobre psicologia, uma viagem que ele fez aí recentemente para a Ilha dos Açores. Bastante conteúdo. Acompanha a gente nesse podcast no Estúdio 1. Vamos começar então com o nosso entrevistado. Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao Estúdio 1. Obrigado, é um prazer estar aqui no Estúdio 1, Pix TV, né? E saudações a todos os ouvintes, né? É um prazer, já conheço, né? Conheci o Vinícius, o Thiago, né? Conheço a Pix TV por uma vivência que tivemos numa cobertura lá na Festa do Divino Espírito Santo de Vila Nova, que foi um sucesso. Então a gente já vai começando agora logo falando sobre essa cultura. A Festa do Divino, né? Ela já é uma influência também sobre a cultura açoriana. Mas antes da gente começar a falar sobre a Festa do Divino, eu queria começar por partes. Queria falar contigo primeiro sobre a chegada dessa cultura açoriana aqui no Brasil. Você como historiador, Rony Ronaldo é historiador. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa cultura açoriana, como que ela começou a surgir no país, quando começaram a vir esses imigrantes para cá. Então, Vinícius, assim, eu quando comecei eu despertei, na verdade, esse interesse no início da idade adulta. Quando adolescente, eu só queria saber de voleibol. Eu era esportista, eu jogava voleibol durante o dia, final de semana direto. Treinei por Imbituba, joguei em CME e não pensava muito nisso, né? Até gostava de história na escola, mas não era muito dedicado. A partir do momento que eu acho que é importante passar isso até para algumas pessoas que gostariam de ingressar na história, né? E partir principalmente para a história local, que é muito importante, né? Nossa região, Garopaba, Imbituba. Eu comecei pela genealogia. Eu quis saber de onde vieram os meus sobrenomes. De onde eu vim? A árvore genealógica em si. A árvore genealógica. Né? Então eu comecei a estudar os meus sobrenomes. E aí, automaticamente, eu tive um sucesso e uma felicidade de achar o meu quinto avô vindo de uma ilha de Portugal, da Ilha dos Açores. E aquilo ali começou a me despertar o interesse em saber dessa relação. Né? Então eu tive até 2016 o meu avô, que morreu com 88 anos, uma pessoa que era muito influente, gostava e tinha muita característica açoriana. Ele foi encarregado da bandeira do Divino Espírito Santo, na comunidade dele, lá em Guaiúba. Ele tinha terno de reis, né? Ele tirava versos improvisados, que é uma característica do açoriano. Né? Então ele foi me trazendo muita dica e muita peculiaridade que me fez despertar para a busca disso. Né? E pelo outro lado materno, eu tenho uma avó que está com 101 anos. Nossa. Né? E ela também traz essa influência açoriana da juventude dela. Então ela nasceu em 1921. Então com 9 anos, 1930, ainda tinha muita coisa de raiz açoriana, porque a tecnologia, a luz elétrica, isso não tinha nada ainda. Então se mantinha muito o que era de antigamente. Então a partir disso eu comecei a pesquisar. Né, comecei a ir atrás de documentos, né, e me apaixonar cada vez mais pela história local. Né. E aí quando eu falo em história local, eu me reporto mais à Vila Nova, né, porque se hoje vocês procurarem no livro de história de Santa Catarina, qualquer livro de algum autor que fale sobre a história açoriana em Santa Catarina, Vila Nova ela vai aparecer como uma Vila Nova pertence a Imbituba, né? Vila Nova, para algumas pessoas isso. que não saibam. Vila Nova hoje é um distrito de Imbituba, né? E que a partir vamos trazer um pouquinho aí, a partir do 1650, Vila Nova, onde a igreja de Vila Nova já tinha uma pequena póvoa. Quem é que ocupava essa região? Eram os vicentistas bandeirantes que vinham de São Vicente, São Paulo. O rei de Portugal disse assim: nós precisamos ocupar o sul do Brasil para que não viermos a perder para a Espanha. Porque a Espanha tomava conta. Sim. Essa região ela era uma região meio abandonada nesse período, né? Nesse período, sim. Até 1650, né, eram os espanhóis que desciam em busca do Rio da Prata e Portugal só tinha interesse até São Paulo. Né? E quando viram que isso poderia realmente perder, eles tomaram conta, né, do que é de Portugal. Então vieram fundar as primeiras vilas do Sul. Né? Quais foram as primeiras vilas do Sul? São Francisco do Sul,
Desterro, que é Florianópolis, que antes chamava Nossa Senhora do Desterro, Laguna, Santo Antônio dos Anjos da Laguna, e Vila Nova. Por que Vila Nova? Porque Vila Nova, nossa área aqui, região, os índios carijós, né, é imenso, né? Sim. Então eles vinham catequizar os índios. Ah, Né? E interessante. também levavam como mão de obra, né? Levavam índios para Portugal, para o Rio de Janeiro, né? Então a Vila Nova ela se consolida já a partir dessa data de 1650. Muito fraco, claro, o povoamento, né? Sim. Com pouca Menor tecnologia menor, né? E tentavam prosperar, né? E dali em diante, né, começaram a pensar já nas indústrias baleiras, das armações baleiras. Que também acabou migrando um pouco para Garopaba, um pouco dessa situação, né? Isso, né? Então, assim, o que o rei de Portugal pensou? Né? Levar informações ao rei de Portugal que se encontravam baleias, muitas baleias nesse período que nós temos de julho a novembro, Que é o berçário que é um aqui, né? berçário, né? Então, a matança da baleia fazia com que extraía o óleo. Esse óleo servia para iluminação pública, né? A borra servia para uma outra coisa, os ossos para uma outra coisa, e isso gerava uma economia, né? Principalmente para a iluminação pública das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e também indo para Portugal. Esses imigrantes, no caso, eles não necessariamente vieram com a intenção de vir para o sul do país, nesse caso. Os primeiros vieram primeiro ali para o centro-oeste, ali para o Isso. centro do país. Na verdade, os primeiros que chegaram aqui são portugueses, né? Oriundos de São Paulo, 1650, né? A história conta, a historiografia, né? Alguns autores contam que a partir de 1700 começou a ter esse olhar para as armações baleiras no litoral de Santa Catarina. Então, acredito que nós tínhamos 5, né? Desde o norte, Garopaba, e aí, a partir de Garopaba, surgiu a de Imbituba como complemento. Imbituba era uma armação baleira que complementava a armação baleira de Garopaba, né? Mas antes disso, o que aconteceu? A partir do meado do século XVIII, 1747, 46, resolvem ocupar realmente esse litoral de Santa Catarina. Quem é que vão mandar para cá? Os açorianos, das 9 ilhas. São 9 ilhas que existem, né, no arquipélago dos Açores, que pertence ao governo de Portugal. Essas ilhas estão superlotadas. Essas ilhas são vulcânicas, essas ilhas trouxeram muita destruição por conta das erupções do vulcão, né? O aumento de população, a dificuldade de plantio, vários foram os fatores para que se juntasse então um edital para que convocasse os casais açorianos para Essa migração para cá. o litoral de Santa Um Catarina. incentivo, né? Aí foram dados incentivos, né? Sementes, instrumentos, vaca, mulas, né? Para que esses casais já estão de 1748 a 1756, um período de 8 anos, vieram por volta de 6.000 casais açorianos. Nossa. Para chegar aqui de Portugal, de nau, de caravela, de barco de madeira antigo, levavam 3 meses, 3 meses e meio. Fora do que acontecia de doenças, de falta de comida, né? Quantos morriam, né? Então foram travessias longas e tristes, né? E os que chegaram, né, tiveram de certa forma um apoio, mas acredita-se que não foi o apoio que foi esperavam. prometido. E como é que se definia o tanto de terra que ia ficar para cada um? Alguém estipulava isso? Estipulava depois o governo, né, o governo real, Portugal, com a capitania de liderança Santa que Catarina, daqui denominava. de Santa Catarina, denominava a quantidade, né, de terras, né, de tiras de terra para plantio. E nesse período já era aplicada essa cultura do divino, como a gente tinha comentado, Então, eles já praticavam essa... O culto essa do Divino questão? Espírito Santo, ele sempre teve, né? Principalmente os portugueses, mais ainda os açorianos, quando chegava o dia de Pentecostes, sempre faziam um culto ao Divino Espírito Santo. Isso é muito forte, né? Hoje em Portugal se distancia mais, mas no arquipélago dos Açores é muito forte, né? Mas quando os açorianos chegam aqui, por volta de 1748, que começam a fundar as primeiras freguesias, eles trazem isso com maior força. Né? Então, quando eles criam uma freguesia, vocês percebem que as freguesias são sempre o nome de um santo, né? De uma santa, né? De uma padroeira. Então, eles sempre trazem, né, uma santa, né? Aqui em Garopaba é o São Joaquim da Garopaba. Né? Provavelmente esse santo veio de lá, veio trazido dos Açores ou de Portugal, né? Como em Vila Nova é Santa Ana,
né? Em Maruí é São João Batista de Maruí, em Laguna é Santo Antônio dos Anjos da Laguna, né? E nisso vem a religiosidade do Divino Espírito Santo. Por que os açorianos são tão devotos a isso? Pela situação das ilhas, né? Da dificuldade dos vulcões, eles rezavam muito, né, por conta das tragédias, né, e certo pediam tanto uma bênção, uma proteção do Divino Espírito Santo pelo lugar e pelas dificuldades que eles né, terremotos, vendaval, tempestade, porque são ilhas, né, o tempo mudava, né, então há um medo, né, e onde eles tinham que se apegar? Numa força maior. Então por isso que fica muito forte essa devoção do Divino Espírito Santo, e os açorianos que chegam aqui, eles continuam essa devoção do Divino Espírito Santo. Eles trazem a bandeira, né? A bandeira é passada nos lugares, é pedido donativos para poder fazer a festa na data da festa de cada comunidade, né? Pois é, essa questão da data, por exemplo, quando eu fui lá fazer a festa do Divino, Sim. na comunidade, na igreja de Santa Ana, aí o Thiago me comunicou, ó, tem que ir lá fazer a cobertura da festa de Santa Ana, a festa do Divino. Mas festa do Divino, já não teve a festa do Divino alguns meses atrás, porque a de Garopaba já tinha passado. Aí eu cheguei lá, eu perguntei pro pessoal, mas a festa do Divino, tem certeza que a festa do Divino não é a festa da comunidade? Não, aqui é a festa do Divino. Explica pra gente por que em alguns locais a festa acontece no período do ano, por exemplo, por que na igreja de Santa Ana é naquela data específica, por que acontece essas datas, não tem uma data específica assim? Na verdade, a festa do Divino ela tem que acontecer 50 dias depois da Quaresma, né? Dia de Pentecostes, né? Antigamente, eu acho, pela minha busca, vou tirar por Vila Nova, acontecia, né? Depois, em Vila Nova, começou a ter a padroeira Santa Ana, que a festa de Santa Ana é dia 26 de julho, que é o dia da avó, do avô, né? Isso. Que aqui também em São Joaquim da Garopaba também eles Uhum. comemoram. Então, aí começaram a dividir, né? Ah, vamos fazer a Santa Ana em julho, vamos fazer então, para não fazer em maio e em julho a de Santa Ana, vamos fazer a do Divino em janeiro, que já teve lá em Bituba a festa em janeiro, né? Aí depois surgiu a comunidade do Mirim, com a mesma Santa Ana, e aí a festa do Divino Espírito Santo de Santa Ana, que são os mesmos açorianos de Vila Nova, os descendentes, fazem a festa do Divino no Mirim em novembro. Né? Eles esperam passar a farinhada, a safra da tainha para fazer. E também fazer muito em cima, tem a de Vila Nova, né? Então, é um cronograma de cada cidade também. De cada também. cidade, né? Em Florianópolis tem vários, chega até ter em setembro, a última festa do Divino na rota de festa do Divino ali em Florianópolis, né? Eu sempre tive uma dúvida com relação a... Até estava olhando, você faz uma coluna, né, no Zero Hora no portal A Hora do Baú Açoriano do Kleber Baú Latroni. Açoriano. E eu li uma parte que dizia que de 6 de janeiro, que também é sobre o Terno de Reis, e teve a colonização e no desterro ali em Florianópolis, né? Isso. E o Terno de Reis, ele tá relacionado diretamente com o Divino, né? O da festa do Divino, ou são duas coisas diferentes? Assim? São diferentes, né? Tá. É folclore, né? É herança açoriana. O Terno de Reis, o que é? São pessoas que cantam nas vésperas de Natal até o dia de Santo Rei, que é o dia 6, né? Em louvor ao nascimento do menino Jesus, né? E vão de casa em casa, de casa em fazem casa. os Então versos, são épocas né? diferentes, né? A saída Entendi. da bandeira sai meses antes para percorrer toda a comunidade, né? As pessoas são devotas, as pessoas fazem promessas, as pessoas recebem a graça atendida, né? Pelo Divino Espírito Santo, querem que a bandeira chegue na casa, querem beijar a bandeira, querem cortar um pedacinho da fita da bandeira e traz a tradição que faz um chá com a fita, né? E aquela fé move muita coisa, né? E resolve muita coisa para aquela família. Tive a dúvida porque como são duas coisas que trabalham com, né, o Divino Espírito Santo, né, com a simbologia do Divino Espírito Santo, às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa em si, porque né? a cantoria é parecida também, né? Eles tratam a cantoria, né, com fino, né, com uma voz mais aguda, né? E com os tirar de versos, né? Tudo é tirar do verso, né? A bandeira do chega em casa, por exemplo, tu vai receber a bandeira.
A cantoria, quando ela chega na tua casa, ela tira um verso para ti. Se ela sabe o teu nome, ela usa o teu nome no verso, né? Ela agradece se tu deu um benefício, um agrado para o pessoal, né? E o terno de reis é a mesma coisa, né? O terno de reis chega numa serenata, né? Sem ninguém esperar, a ideia é essa, né? Vai tocando e vai tirando o verso, né? Senhor dono da casa, né? Acende a luz, mostra que tem alguém na casa. Eles vão trazendo o verso e a pessoa que sabe ouve e faz conforme o tirador do verso faz. Então espera ele pedir para abrir a porta. Aí ele escutou que o Santo Rei pediu para abrir a porta, o dono da casa vai lá e abre a porta. Que legal. Então quem sabe dessa tradição faz o correto. E quando nós tínhamos o nosso terno de reis, né, do meu pai, do meu avô, que nós fazíamos, às vezes a gente tinha as pessoas que queriam tanto, era uma felicidade receber o terno de reis. Então aquela felicidade, eles nem esperavam, já abriu, só o terno de reis tocava e já abriu a porta. Já deixava a né? comida meio que pronta. Então aí o tirador de verso tinha que estar improvisando conforme o que ia acontecendo, né? E até finalizar. Então tudo é folclore, né? É um folclore lindíssimo, a bandeira do Divino Espírito Santo, o terno de reis, né? As danças de pau de fita, enfim, tantas outras questões que são culturais, que aí onde eu tenho o projeto, né? Que é a Casa Soriana, né? Que tenta reavivar essa história e desenvolver ainda. Manter viva essa memória, né? Essa memória. Esse é um ponto interessante, que assim, porque a festa em si, ela tem vários símbolos, né? E um dos símbolos que a gente vê que está se perdendo é justamente a bandeira, né? Aquele formato diferente, aquele canto diferente de ser feito, ele contém, pelo menos aqui na região, tu vê aqueles cantores antigos que tinham, quem participava da bandeira, foram falecendo, foram envelhecendo. E não foi passando, né? Ou não foram, as pessoas, né? Os filhos não se... É porque é difícil, tá? É difícil a gente fez... É difícil, parece ter dom junto, né? É uma inspiração. Tem que estar vivenciando, né? Por exemplo, talvez esse último folião, os filhos não participaram, né? E aí não conseguiu, né? Pegar e também não vai se insistir para a pessoa, né? Usando uma linguagem mais jovial, digamos assim, é como se tu fosse pra uma casa e fizesse um rap pra cada pessoa que tivesse ali, cada casa um rap diferente, improvisando, e tinha que fazer. E na minha memória afetiva, né, eles têm na casa da minha avó e afins, como eles conseguiam, era fascinante, assim, e não parava, eles não erravam, eles continuavam. Claro, eu acho que eles devem ter algumas bases, assim, diversos, mas era muito interessante, é muito difícil, assim, tem que estar muito inspirado naquele momento, entregue para aquele momento, para conseguir captar a emoção das pessoas também, né? E se a gente voltar 50 anos atrás, onde isso ainda existia com bastante força, isso era frequente, né? Então as pessoas se envolviam, as pessoas sabiam, né, cantar, sabiam, né, era a vida, aquilo ali acontecia, né? E antigamente se saía meses antes e percorria, as pessoas dormiam na casa, né? Eles disputavam, não, a folia, a bandeira vai ficar na minha casa, o café é aqui, o almoço é na outra, e dormia na outra, né? Então as pessoas se organizavam para receber essa bandeira, né? Minha avó conta, isso vai estar no meu livro, dos 100 anos dela, que a gente está escrevendo, estou finalizando. Ela, no engenho de farinha do pai dela, do meu bisavô, quando a bandeira estava chegando, o que sabia que tudo parava. Ela disse que só não parava o forno, se o forno do engenho tivesse com a farinha ali, para não perder aquela quantidade de farinha, só o forno que não parava. O boi parava, todo mundo parava para poder receber a bandeira. E a hora que a bandeira saía da casa delas, elas acompanhavam até na outra casa, até finalizar aquele dia. Então era uma devoção muito grande, né? Era coxas na janela, as coxas mais bonitas eram colocadas na janela, elas colocavam flores de laranjeira nos caminhos onde a bandeira ia passar, ficava tudo branquinho, né? Então tinha toda uma dedicação. Né? Então hoje está essa dificuldade, né? Sai lá na Vila Nova, sai a bandeira no quarteirão, ou entrega-se, esse ano foi feito umas comunidades, levaram para a igreja de cada comunidade passou um pouquinho, mas tem pessoas até que não abrem, né, a porta para receber, né, ou desconhece, né, muita gente de fora, né, muita gente morando, né, como aqui também, é bobagem e tal, né. Mas você, é uma como cultura historiador, local. assim, tem algum estudo sobre isso? Não sei se de repente pode contribuir. A pessoa, tipo, né, num sentido de perpetuar essa cultura.
o que impediria de não perpetuar, de alguém seguir fazendo isso, ou sentir vontade de seguir o jovem, por exemplo, lembrar do avô e querer tomar essa iniciativa e não toma essa iniciativa? O que faz a cultura morrer, digamos assim, entre aspas? Eu acredito que, como o Vinícius estava falando, vai morrendo, as pessoas mais velhas vão perdendo. E nesse novo século que nós estamos, né, a tecnologia, a internet... Perde o interesse dessas questões? Vai perder o interesse. Né? A gente vê, agora eu acompanhei lá a catequese. Na minha época ainda tinha, eu me formei na primeira comunhão, tinha mais de 30. A Crisma também foi juntada na igreja da Vila Nova, muita gente, hoje é 3, 4 crianças. Eu tiro por lá, pelo meu conhecimento do que eu acompanhei, né? Talvez essa falta, né, da religiosidade, né? Essa outra parte de não crença na religião e partir para uma outra linha, né? De uma outra crença. Eu acho que por isso que a gente tem que realmente, né, reavivar. Para nós foi uma surpresa quando eu fui imperador da festa. Nós mobilizamos, né, a escola, mobilizamos nosso grupo da Casa Soriana e foi a primeira festa depois da pandemia. E que quando eu saí na rua para a transladação, que foi sábado à noite, para buscar a Imperatriz na casa das irmãs, das freiras, né, que eu olhei aquela multidão acompanhando, né, o trajeto. Né, a banda de música cantando atrás e aquela devoção para ir para a missa, né, que foi a missa de sábado e aquela igreja cheia, né? E o que é a festa do Divino Espírito Santo? É a paz familiar, é a fraternidade, é tu passar isso, né? O que aconteceu com a festa? Por que existe a festa do Divino Espírito Santo? Né, a Rainha Isabel e Dom Dinis, né, estavam em desavenças com o pai, o Dom Dinis e o filho. E ela pedia para o Divino Espírito Santo que reinasse a paz entre o pai e o filho, que ela não estava aguentando mais. E ela foi atendida, e o que ela fez? Então, no dia do Espírito Santo, eu vou fazer uma festa para o povo, para mostrar que a paz familiar, ela reina. Então, eu vou fazer com que o povo se sinta na corte. Então, ela pegou alguém do povo, um adulto ou uma criança, e vestiu de imperador e fez ele rei por um dia. Que legal, e né? essa é a simbologia que perpetuou para as ilhas dos Açores e que veio para o litoral de Santa Catarina e que permanece até hoje. E a festa do Divino, ela tem, como a gente estava falando antes, ela tem vários símbolos, né? Por exemplo, a fita representa algo. Sim. A pomba representa outra coisa. A bandeira, os cantos são outra coisa. O imperador, a imperatriz representa outra coisa. O que representa esses símbolos? Por exemplo, por que tem um imperador? Por que tem a imperatriz? Por que tem a pomba? Por que tem a fita no meio de toda essa festividade? Sim. A bandeira do Divino Espírito Santo, a pomba branca, significa paz, né? As fitas são 7 dons. Do Espírito Santo. Cada dom do Espírito Santo tem uma cor e tem um significado. Né? Então, é levar essa bandeira para as comunidades, é levar essa paz para as pessoas, né? E as pessoas ter essa fé e cada um com seus pedidos, com as suas devoções, né? Ajudar nessa contribuição, que cada um ajudando com um pouco, se consegue fazer uma festa, né, em honra ao Divino Espírito Santo com maior intensidade, né? E quando se traz o imperador e a imperatriz, o rei e a rainha, é que no dia, né, teve uma missa, a Rainha Isabel fez com que tivesse essa coroação na missa, né, essa devoção, né? Então, a partir de todo ano vai ser coroado alguém do povo. Vou dar o de comer, tudo de graça ela fez isso. Então, é legal. O bodo que se chama, o bodo do Divino Espírito Santo. Vou dar o de comer. Então vamos reunir o meu povo, vamos deixar essa paz reinar aqui. Né? Então ela passou essa mensagem, nem tanto que ela é considerada a Rainha Santa, né? Rainha Isabel. Né? E isso perpetuou, veio para a Ilha dos Açores e que hoje aí tem a coroação, tem a missa, toda a festa do Divino tem uma coroação do imperador, né? Que faz o padre, lá na Vila Nova é o padre que coroa o imperador, eu fui coroado pelo padre. A imperatriz recebe o cetro, né, que é tipo um bastão, né, de prata. Eu recebi também a medalha do Divino Espírito Santo, que tem o esplendor aqui. E isso é
todas as comunidades, né, que trazem isso. Eu acho que o Vini, não sei se o Vini aí tá no Switch, consegue colocar pra gente depois as imagens de quando ele foi coroado. Quem sabe o Vini depois consegue colocar aqui pra gente, a gente vai fazer mais uma pergunta, depois as imagens dele aqui sendo coroado. Enquanto isso, eu gostaria que você falasse, você está com 2 símbolos aqui na sua camiseta, Sim. falasse sobre eles, que representam também a respeito dessa festividade também. Isso eu comprei lá nos Açores, aqui eu não achei. Então aqui é o símbolo da coroa, da salva, né, que é onde a coroa fica em cima, e o cetro atravessado, né? Então eu tenho essa devoção, né, por eu ter sido imperador, né? Então isso é uma marca muito bacana para mim, né? O meu avô, como eu falei no início, ele foi encarregado da bandeira do Divino Espírito Santo, minha avó, muito devota ao Divino Espírito Santo, e isso passou para mim, né? E aí quando eu fui convidado a ser o imperador numa marca de 270 anos da festa, aqui olha tá só, ele, ó. dentro da Casa Soriana, saindo para buscar a Rosana, a imperatriz que estava na Casa das Freiras. E eles também têm toda uma questão da própria vestimenta, né? Do Isso. chapéu, todo um cuidado, Lá atrás né? está os açorianos, né, com a vestimenta da época. Não sei se o Representando pessoal vai, o povo vai conseguir ali, ver, da mas tem a época, bandeira né? lá atrás, ó. Que ela vem com um pano vermelho também, né? Isso. Com a nossa Bem toda a bacana. colocação. Muito bonito. Nós enfeitamos bem o espaço, né, feito tipo império. E aí foi essa noite de sábado que foi espetacular, né? De tu sair na rua, as pessoas acompanhando todo o trajeto. Tem toda a corte imperial também, né? Tem os pajens, tem a menina a daminha que carrega a almofada, né? Tem toda uma simbologia, os que carregam a capa, né? Então Bem é muito bacana. bacana. E falando sobre Açores, né? Inclusive, não sei de onde que você... Qual foi o primeiro momento que te inspirou a criar a Casa dos Açores ali, né? Esse projeto. Casa Soriana. Isso, Casa Soriana. A Casa Soriana. Então, a partir do momento que eu comecei a pesquisar, eu comecei a achar muito material, né, muito material, e aí muitas ideias. Precisamos de um grupo folclórico, precisamos disso. O vô tem isso aqui que ele doa para lá, que é um balaio antigo, tem uma balança antiga, a mãe tem um ferro de passar a brasa, né, que era da avó. E aí tu vendo tudo aquilo ali, é preciso ter, né, embora Mirim, né, a comunidade do Mirim já teve, né, agora reativou a Sociedade de Freguesia do Mirim. Tinha um museu, né, tivemos um museu da cidade de Imbituba, mas nada assim característico realmente da cultura açoriana, né? Então isso demorou. De 2011 eu fiquei batalhando, tentando montar grupos, e não achava um grupo coeso, que me apoiasse. E ficar sozinho, é difícil, né? Tu bancar tudo sozinho, né? E aí fui para Lages, fui trabalhar em outro ramo, aí distanciei um pouco, e voltei de Lages em 2014, comecei a mexer novamente e participei de grupos e fui sondando devagarinho, mas sempre acumulando material, né? E aí em 2018 que teve que acontecer, passando pela Vila Nova, ali pela rua principal até a igreja, uma casa na beira, assim, aluga-se pequena, com um sobradinho assim, baixinho, parecido. Assim, Tinha um estilo tinha açoriano. estilo, assim, dar um retoque, fazer umas pinturas. Entrei, perguntei quanto é que era. Assim, quanto é que é o aluguel? É R$600. Aí pedi para baixar, brinquei, né? Eu tô pensando em montar um grupo aí da cultura açoriana. Aquela choradinha não, básica. tá. Aí disse, eu vou, como diz o meu avô, dar um peitaço. Vou fazer, vou selecionar 20 amigos meus que gostam, que sabem que eu gosto disso. Vou pedir para eles serem um cooperado, cada um doar R$20 por mês, eu junto o valor e começo a pagar. Se eles fizerem isso, me manter um ano, a gente vê se o projeto anda, né? E aí eu criei um grupo no WhatsApp, fui adicionando, não, ele faz que eu te apoio, pá. No fim eu consegui quase 30, Nossa, em uma legal. semana e pouca. E aí peguei o dinheiro, fui lá, fiz o contrato no meu nome, né? E aluguei o espaço. E aí quem começou a se afinar, eu comecei a trazer comigo. E aí começamos a montar fachada, pintar, trazer. E aí criou, em abril de 2018, em julho, 1º de julho, que é a fundação da casa, a gente abriu as portas para inaugurar. Com mais de 50, 60 pessoas vieram na inauguração, fizemos um café açoriano com todas as iguarias Que legal. né, de Ai, que influência delícia. açoriana, né, tudo que
que ele herdou, né? Isso aí é bom depois a gente falar um pouquinho, né? De quando o açoriano chega, ele tem que se adaptar ao que tem na terra, o que o índio deixa. Exato. Né? Isso aí é bem interessante a gente falar sobre isso. É Então fizemos a inauguração e aí foram agregando os associados. Né? Aí fomos chamados para mostras açorianas nas escolas, a Festa do Divino já teve, a Imperatriz saiu da casa e Legal. foi se envolvendo e foi ganhando corpo. Né? E hoje a Casa Açoriana ela é reconhecida em Portugal, né? A gente já saiu em 7, 8 jornais e revistas açorianas de lá. Eu sou chamado para dar entrevista até semana passada à Rádio Camões, lá do Canadá, de Toronto. Já é a segunda entrevista que eu faço com eles. Bacana. Provavelmente ela vai me mandar o link para me publicar no Facebook, para divulgar, porque eles ficam magníficos com o que acontece. E ali ela fica aberta todos os dias da semana? Quem vai lá encontra o quê? Então, onde que fica também, é, né? onde localização? que fica? a Casa Açoriana ela fica na Rua Santana, 455, em frente ao Clube da Vila Nova, Clube Atlético, né? Que tem hoje, às quintas-feiras, tem bailes, né? Então, e fica a 200 metros da igreja, né? Então, a Casa Açoriana, ela fica aberta de segunda a sábado, da 1 às 5. Legal. Né? A gente começa assim devagar, até porque a gente não tem Sim. ainda, né? Aquele Sim. corpo de pessoal para poder estar aberto, mas já é o suficiente para as pessoas, né, visitarem. Então, o que se encontra lá? Se encontra o espaço de memória, onde tu consegue perceber os utensílios que eram usados na época, alguns quadros com Legal. fotos de Vila Nova antiga, né? Um altar do Divino Espírito Santo com as bandeiras, a bandeira dos Açores, um baú, os tapetes feitos no tear, né? O tipo de iluminação da época, né? Então tu consegue entender realmente o que era do século XVIII e século XIX que os açorianos e os descendentes viveram, né? Depois, na outra sala ao lado, nós temos um souvenir, né, que é um espaço de produção de artesanato local. Olha, que Né? interessante. E atrás tem um salão, que nós chamamos de salão de arte, onde tem teares, onde tem confecção de tarrafa, tapetes, coxa de retalhos, oficinas de pintura. E ali a gente recebe as pessoas, faz bate-papo, faz exposição de fotografias, enfim, é um espaço itinerante. Tu chegas lá à tarde, é possível tu fazer tudo isso, ir na lojinha açoriana, ir no memorial e atrás tu vê como se faz um tapete. Que massa. Que legal, que legal. Eu quero sentar, tu me ensina? Sim, senta, a gente ensina a passar os fios, a tramar, tu vê que é possível, né, em pouco tempo tu pegar uma ideia do que é fazer um tapete, uma manta artesanal que era feita como os açorianos faziam. Falar sobre essa cultura e o que encontra lá, a gente tem essa mistura do que o açoriano, quando chegou aqui, ele encontrou, principalmente do que ele trouxe de lá e o que ele encontrou dos povos originários daqui. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre artesanato, produção de panela de barro. Ele trouxe de lá algo que eles já sabiam trabalhar, mas chegou aqui e encontraram os povos originários também já sabendo fazer e misturaram isso. A gente tem o que eles aprenderam, já tinham de pesca lá, afinal eram ilhas, então eles já sabiam, tinham todo esse trabalho de pesca. Chegaram aqui, também encontraram outras formas e aprimoraram. Como que é essa mistura? O que a gente tem de herança de toda essa mistura dos povos originários com a cultura açoriana? O que a gente tem de resultado hoje? Por exemplo, comer um pirão de feijão, um pirão de água com tainha. Que mistura é essa que a gente teve? O açoriano, quando vem de lá, o açoriano ele pesca em alto mar, né? Eu que estive em 4 ilhas... Ficam embarcados mais tempo? Porque não temos praias e lagoas assim, né? Como nós aqui para pesca, né? A nossa lagoa é abundante, tanto em Garopaba quanto em Bituba e Laguna, região, né? Então eles pescam em alto mar. Então eles não tinham a prática de pescar em redes de tarrafas, né? Como a gente faz aqui, né? Então, ao chegar aqui, esse açoriano, né? O homem que era o pescador, ele teve que se adaptar a essa pesca artesanal. Né? Então os índios faziam já os fios do tucum, fios de linha, porque não existia nylon, não existia cordão para tu fazer uma rede. Então tu tinha que fiar o fio do tucum, passar na roca e emendando perninha por perninha para fazer aquele fio forte para tu fazer o malhão, a rede de pesca. E o açoriano se adaptou a isso porque ele teve que aprender dessa forma. Né? Só que o açoriano, ele trouxe a tecnologia. Ele aprimorou, ele fazia em grande escala, né? O açoriano, ele veio para tentar plantar o milho e o trigo. O milho deu, o trigo não, nossas terras não eram boas para o trigo. E lá o trigo é forte nos Açores. Lá o que eles fazem de pão
É diverso. Eu trouxe um livro de receita só disso de lá. Né? E aqui não deu. Aqui o que deu? A mandioca. Então ele pegou do índio todo o saber fazer da mandioca em pequena escala e aprimorou nos engenhos de farinha. Eles eram grandes engenhosos nas rodas de moinhos, nas peças artesanais de engenhos. Então eles criaram um engenho de farinha. Eles trouxeram boi. Então, A prensa, provavelmente. Tudo né? isso é tecnologia do açoriano, que ele faz em grande escala para economia, para exportação e para o seu consumo. Então daí saem os derivados, o polvilho, né, a tapioca, né, Até o açúcar, né? Na cana-de-açúcar também. Aí tem o açúcar, que desenvolveram com o engenho né, a cachaça, né, o alambique, né, o engenho da cana-de-açúcar, as atafonas, né, do milho. Né? Então, eles aprimoraram e trouxeram a técnica, né? Aprimoraram as cestarias, o índio já fazia, mas eles fizeram as cestas, os balaios, né? Usaram o tipiti. O que é o tipiti? Vocês sabem? Não. É aquele... O tipiti é tipo palha, né? É de palha, um recipiente. Tem inclusive no brasão do município de Garopaba. É que depois da mandioca cevada, ela vira aquela massa molhada, ela tem que ser enxugada. Sim. Pra sair o veneno da... Aí ela coloca no tipiti, antigamente, né? Hoje já tem sacos mais aprimorados, né? Mas era esse cestaria, que o índio também fazia, que o açoriano aperfeiçoou. E aí eles faziam a prensa, enxugar, deixava 2, 3 dias aquilo ali enxugar bem, para depois aquela massa passar por processo de secagem, né? É um processo bem... Antigamente cheio de era detalhes, um processo, né? Bem, a minha avó pegou isso, eu estou contando isso com detalhes no livro, de todo o processo que ela conta, né? Que legal. E o índio, ele fazia para a sua família, né? A mulher fazia para a sua família, para seus filhos. Raspava ali aquela quantidade de mandioca, enxugava, fazia na pedra, botava ali o fogo e tal, e fazia o seu cuscuz, o seu beiju, né? Que isso é indígena, né? Sim. Que aí veio... Né, então, chegando lá em Portugal, isso não existe, né? Falando de chegando em Portugal, você fez uma viagem para as ilhas. Conta um pouco dessa experiência, alguma dica para o pessoal também. Qual o melhor lugar para ir visitar, conhecer mais a cultura por lá? Então, essa viagem, antes da pandemia, eu já estava querendo fazer. Aí eu pensei, eu tenho que achar alguém que me oriente. Eu estou no grupo de genealogia, né, de Santa Catarina, eu sou sócio, né, do INGESC. E aí o Fernando, que é presidente, eu perguntei pelo WhatsApp: Fernando, eu quero me organizar uma viagem. Tens alguém aí de Florianópolis que já viajou, que já fez um percurso assim nas bibliotecas, nos arquivos, nos museus? Eu quero um roteiro de estudo, né? Não só para passeio. Aí ele me deu vários nomes e deu da professora Vilca Merizio. E deu o WhatsApp dela. Eu vou ligar para a professora Vilca. Mandei mensagem e tal, me identifiquei. E ela... depois saber da história dela, né? Conversamos um pouco no WhatsApp e no domingo eu já estava lá na casa dela para já conversar mais um pouco sobre isso e nos identificamos muito, né? Aí fui saber da vida dela. Ela estudou desde 1987 a 92, ela fez doutorado na Universidade dos Açores, né? Sendo aluna, professora da UFSC. Então, ela criou um doutorado lá. Depois de 95, ela começou a ir várias vezes com o projeto Missão Açores. Então, casou. Tudo que eu quero fazer é o que ela já vinha fazendo. Né? Então, hoje ela é aposentada, né? Mas ela ficou muito entusiasmada e me deu todas as dicas. E aí começamos a organizar uma viagem juntos, me incluindo no projeto dela Missão Açores. Né? Então, era para ser no ano passado, em abril. Pandemia ainda vinha, né? Ficou difícil, era para ser tal, e deu certo de ser em outubro e nós fomos juntos, eu e ela. Aí fui lá para fazer pesquisa. Isso, aí tratativas, conhecer as câmaras de vereadores, falar sobre os nossos municípios, né? Eu também sou presidente da Academia Literária de Imbituba, ela é presidente da ADELITE, da Academia Desterrense de Literatura de Florianópolis, né? E eu faço parte do Instituto Histórico Geográfico Santa Catarina, né? Ela também faz, então a gente tem muitas coisas em comuns. E abriu muitas portas nas ilhas, né? A primeira ilha que eu cheguei foi a ilha de São Miguel, é a maior ilha, né? Na cidade de Ponta Delgada, e onde nós participamos de um colóquio da lusofonia, que eu também sou membro. O que é um colóquio da lusofonia? Eu ia te perguntar. O colóquio da lusofonia é tipo um congresso de todos que falam a língua portuguesa. Olha que Então legal. se reúnem quase todos os países que falam a língua portuguesa e tem temas para levar. Né? Então eu me inscrevi com o tema levando a cultura açoriana na nossa região e a revitalização da casa açoriana.
Por que a Casa Soriana existe? Por que ela revitaliza? Por que ela reaviva essa cultura? E foi um sucesso, né? A hora que eu apresentei, eles ficaram maravilhados, porque eu levei uma quantidade de fotos, né? E fui explicando por fotografia, ilustrando, né? Eles saberem que existe um pedaço dos Açores, né? De uma colonização já de 270 anos atrás e que ainda se mantém herança forte como a Festa do Divino, né? E outras questões, né? Então foi um sucesso. E o que te chamou mais atenção ali nas ilhas? Teve algo que tu olhou lá e disse, cara, parece que eu tô em Bituba, parece que eu tô em Garopaba. Isso aconteceu, né? Então eu fui para a primeira ilha São Miguel, é a maior ilha, fizemos o colóquio, depois nós fomos para a Ilha do Pico, uma ilha menor, essa que é a segunda maior ilha do Pico. Muito vinho, Museu do Vulcão, Museu da Armação Baleeira também, que lá eles têm a cachalote, né? Que nós temos a baleia franca, né? Só 3 cidades, assim, uma maravilha, tu andar pela beira da ilha e tu vê aquela natureza, aquele verde, aquela uva, né? Aquelas igrejas, assim, com aquela característica, né? E a igreja é semelhante, por exemplo, da de Garopaba, assim, elas são diferentes. Ela tem uma semelhança, mas elas são diferentes. Lá, as igrejas são construídas com as pedras dos vulcões, as pedras de lavas, né? Legal. São aquelas pedras pretas que eles talham. Tem imagem de algumas também? Eu acho que depois se o Vini puder colocar também. Acho que a gente tem imagem de algumas. Mas podemos continuar. E aí... Esse é do vulcão. Aí é o vulcão, né? Não, são águas, né, fervilhantes que saem das terras, lá da Ilha de São Miguel. E lá eles fazem os cozidos, que eu comi esse cozido. Né? Embaixo eles têm os buracos. Não sei se lá à esquerda lá tem um buraco. Então eles colocam no recipiente, panelões, né? E botam carne, botam chouriço, que é o tipo da nossa salame, né? Um fogão um tanto diferente, embaixo, né? só cozido com o vapor da terra. Então, na hora que nós fomos no restaurante, veio aquele prato, né, com os legumes, tudo cozido. Eu provei o sabor magnífico. Diferente o sabor, assim? Muito gostoso, um sabor natural, um sabor sadio. É isso que me vem na cabeça, um sabor sadio, de ter um cozido, né, com o vapor da própria natureza, né? Então, isso aí é lá na Ilha de São Miguel. Eu acho que a gente tem de algumas igrejas, aí é mais... Aí a Caloura é um canto também da Ilha de São Miguel magnífico. Lá tem uma piscina, né, artificial, junto com a lagoa, né? Nem precisava daquela piscina lá. Nem precisava. Eu tomei banho tanto nessa ilha quanto na Ilha do Pico. Tomei banho nas águas geladas, tipo a água nossa aqui, né? Mas é muito bacana. O clima lá é mais frio também. Quando eu cheguei em outubro, era um clima parecido com o nosso, né? Tava de camiseta, bermuda, levei e tal. Mas como são ilhas, tipo, amanhece muita chuva e vento. Daqui a pouco, 11 horas da tarde, abre o sol e o vento para. Daqui a pouco, final de tarde, começa uma garoa, uma chuva e começa a esfriar. Então, por ser ilha, né? Sim. A questão climática rodeia muito ali. Aí é a porta da cidade da ilha de Ponta Delgada. Muito lindo, isso aí já tem desde 1950, esse portal. Uma igreja lá atrás, um teatro? É bem característico também ali a arquitetura, né? Uma loja, ali são lojas. A igreja fica à direita, né? Tem a Câmara de Vereadores ali perto. Muito bem cuidada, né? A cidade, as calçadas todas ladrilhadas, todas com mosaico, né? Eu saía para caminhar às 10h30 da noite, uma tranquilidade. A prefeitura, não, a Câmara de Vereadores, né, com os seus funcionários limpando, né, lavando o chão com espuma, assim, um cuidado com o lugar. Com o espaço. Sim. Lá é muito presente a arquitetura, né? Bem característica, né? Olha lá, bem, e aí bem nós detalhes, já partimos, né, aí para Portugal, né? Aí a cidade de Leiria, em Portugal. Esse é o castelo, né, dos reis de Portugal. Então, aí morava o rei? Morava o rei Dom Dinis, o início com a rainha Isabel e os seus descendentes, né? Que foi de onde originou a festa do Divino. Isso, e depois passou Dom João V, passou todos os reis, né? Até Dom Pedro I. Aí foi o passou por ali. De lá, eu acho que... Não, né? Ele não chegou a ser o último imperador, né? Dom Pedro. Porque depois ele veio pra cá, depois ele voltou, e depois né? ele voltou. Ele volta pra cá. Depois ele morre cedo, né? E assume a filha, né? Aí é na praça lá em Lisboa, lá está atrás o teatro Dona Maria II, né? E tem uma estátua em homenagem ao Dom Pedro I. Né? Então eles fazem muito essa alusão, né, ao Dom Pedro I, ao Dom Pedro VI. Então vários lugares de Lisboa tem esses movimentos aí, tem chafariz, tem
é rodeado de cultura, né? Mundial de cultura. Eu fiquei muito impressionado, assim, né? E agora a gente vai entrar em assuntos que o pessoal vai gostar, porque vai entrar também no dia a dia deles. Principalmente aqui também quem é familiares, né, tem essa herança de açorianos. E aí, a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo, mas primeiro eu queria que você falasse, quando você chegou lá, se você encontrou isso também. Se você chegou, a gente estava falando antes, né, sobre, eu achei que eu estava em Bituba, em Garopaba, mas teve algo que tu encontrou, principalmente na tua pesquisa, que envolvia a tua família, quem sabe a cidade onde os teus antepassados viveram, onde tu encontrou talvez o teu sobrenome, que tu tinha falado lá no início, que a tua pesquisa começou justamente para saber de onde vinha o teu sobrenome. Tu conseguiu encontrar isso lá? Consegui, né? Eu já sabia, né, pela genealogia que eu já tinha feito, né? Meu nome completo é Ronaldo Augusto Pires, né? E o meu quinto avô, que veio da Ilha Terceira, se chamava José Francisco Pires. Né? Então, o Pires se manteve na minha família nas gerações. Então, não se perdeu o Pires, né? E aí, dentro da documentação, eu sei que ele tinha nascido na freguesia de Santa Beatriz, das Quatro Ribeiras na Ilha Terceira. Então, era a minha ida aos Açores era também ir lá. Né? Então, foi a terceira ilha que eu fui. Né? A Ilha Terceira foi a terceira. Foi a Ilha de São Miguel, a Ilha do Pico, e depois pegamos o avião e fomos para... Não, minto. Da Ilha do Pico nós fomos de barco para o Faial, que é uma ilha perto, e depois voltamos da Ilha do Pico, nós fomos para a Ilha Terceira. Então eu estava agoniado, né? Teve um primo meu distante, que a gente se conheceu e pesquisando a mesma linha dos Pires, ele ano passado foi e me mandou fotos no WhatsApp das igrejas lá da família. Eu não abri. Eu disse que tinha aberto, eu menti para ele, porque eu tenho que dizer para ele que eu menti. Porque eu não queria ver, para não perder o encanto de ver natural. Então eu não abri as fotos que ele mandou. Se surpreender, né? Estive aqui onde os Pires nasceram, né? Sabe que bacana tua palminha? E não abri, né? Para poder vivenciar tudo isso. Eu evitava, nesse ano que eu já sabia que eu ia viajar, a olhar paisagens das ilhas que eu ia, porque eu queria viver aquele olhar natural meu, né? Espontâneo, né? É bem igual que eu já tinha visto na internet. Sim. Eu não queria isso. Então eu me privei disso, né? Uma particularidade minha, né? E para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu vivi aquela emoção de ver aquelas ilhas, né? Principalmente ali a Terceira, nas Quatro Ribeiras, que é uma comunidade, né? Onde a igreja mais antiga da Ilha Terceira, de 1455, é a igreja onde possivelmente foi batizado e nasceu o meu quinto avô. Olha só, que é essa aqui, a igreja de Santa Beatriz das Quatro Ribeiras. Deve ter sido uma emoção, né? É antiga. Aí o que eu fiz? Como eu sou rápido no assunto, eu já fui nas bibliotecas antigas pesquisar material. E por sorte eu achei fotos antigas da igreja, preto e branco, para compor o meu livro, né? E ver realmente a igreja construída por pedra. Aí ela está, né, restaurada, pintada, né? Acredito que colocaram reboco, né? Mas ela tem uma fundação da época, né? E aí ao lado aqui atrás da igreja tem uns pedrões, uns costões enormes, onde o que é ribeira? São riachozinhos, né? Então, 4 ribeiras. Essa localidade tem 4, né? E eu consegui ver uma das ribeiras, né? E descer, provavelmente, onde eles viviam. Que legal. Porque eles deviam pescar ali, eles deviam vivenciar ao redor daquela terra. Então, eu fui no mirante, tirei uma foto bem bacana, onde pega a igreja e pega todo esse canto dessa comunidade. E aí me emociona, né? Deve ter sido uma emoção, né? Estar naquele lugar onde o meu quinto avô estava ali, presente. Teve que deixar irmãos, né? Ou talvez até mãe, porque ele veio jovem para casa. Não, minto. Ele veio com o pai, né? Ele veio com o pai, mas ele deixou a avó, deixou tios, né? E uma família se desmembrou, né? Veio para viver um outro mundo, né? E aí encontrei um senhorzinho, né, bem característico aqui de Imbituba, Garopaba, né? Eu disse para a Vilca, assim, Vilca, eu vou lá conversar com ele. Oi, senhor, o senhor tem quantos anos? Tem 80 e poucos anos. E eu queria saber, existe alguma pessoa chamada com sobrenome, lá eles é apelido, sobrenome para nós e para ele é apelido. Apelido Pires? Ora, pois tem ali, né? Então ele mostrou o lugar. Não fui lá até porque, né?
Mas assim, eu fiquei encantado, emocionado em saber que tem pires ali. E são os meus pires, né? A outra parte da família que ficou lá, né? E a outra, a que veio para cá, ramificou, né? Os descendentes que chegou até mim. Então isso não teve preço, né? De eu estar nesse lugar. Acho que foi uma das emoções, uma da emoção maior que tive foi ter ido lá. No entanto, que eu fui 3 vezes naquela localidade. E essa viagem que eles faziam, deixava a família pra lá, não tinha condição de matar a saudade, fazer Não uma tinha, ligação não- de WhatsApp, Não tinha carta, não vídeo. tinha nada, acabou. Não Exato. teve mais contato com aquela família, né? E eu ter ido lá, né? E saber que tem pires lá, né? Então, provavelmente, minha próxima viagem Vai ser ser pra desfrutar conhecer. e também tentar achar alguém, né? Tentar Parente, conversar, primo, falar dessa distante. história, falar disso tudo, né? Talvez tenha alguém que também pesquise a mesma coisa, né? Talvez esteja até procurando, Procurando, né? né? Também. Esse encaixe aí familiar, né? Falando nisso, como de repente alguma pessoa se inspire nessa questão de buscar, né, essa sua árvore genealógica, como foi esse processo? Como as pessoas podem iniciar se elas terem essa vontade de descobrir? Então, não é fácil, né? Porque a gente tem que entrar dentro dos livros das igrejas. Hoje tem uma facilidade que hoje todos os livros de paróquias, né, de assentos antes dos cartórios, até dos próprios cartórios, estão disponibilizados no site da Igreja dos Mórmons, Family Church, né? Então tu vai lá, tu consegue pesquisar. Só que tu tens que ir livro por livro e com aquelas letras antigas, né, que é difícil decifrar. Então, quando eu comecei essa pesquisa, eu comecei em Tubarão, comecei nos anos 2000 e não estava disponibilizado na internet. Eu tinha que pegar microfilme e botar tipo naquele slide, numa luz que tu ia passando aquele projetor ali. Eu comecei a minha pesquisa assim. Quando eu descobri que estava no site, isso facilitou. Então, assim, é uma busca de peça por peça. Formiguinha, né? Formiguinha. Então, lá na Casa Soriana, nós temos um grupo e nós vamos reativar para quem quiser, está aberto para a gente se reunir, para eu poder ajudar com a minha experiência as pessoas que quiserem construir a sua árvore genealógica. Que legal. Né? Ajudar os macetes de como entrar nos livros, né? De como... Né? Hoje, se tu entra na Igreja dos Mórmons, tu faz um cadastro teu, se tu jogar lá alguns parentes teus lá do século XIX, talvez já tenha outras pessoas procurando os teus bisavós, que pode ser bisavós de outros. E aí tu já pega o fio da meada pronto. Então tem essa chance também. Então essas manhas tudo a gente consegue orientar. Fico à disposição, né, para quem estiver nos ouvindo, né, quiser, né, depois no final a gente passa o contato da Casa Soriana, o meu contato particular, quiser me procurar a Casa Soriana para começar a desenvolver um projeto, né, até mesmo para cidadanias, né. Eu já não consigo mais a cidadania porque os meus antepassados são distantes da legislação que Portugal permite. Né? Hoje, para poder ter uma cidadania portuguesa, o meu bisavô teria que ter nascido lá. Né? Então, não foi meu bisavô que nasceu lá, foi o quinto. Né? Então, se distancia um pouco mais, né? Para poder ter Embora a origem ainda exista. Exista, né? Eu sou cadastrado na plataforma dos Açores, né? Sou reconhecido como descendente de açoriano. E aí, sobre essa cultura açoriana, a gente tem como resultado o alimento, a gente tem o resultado do vestimento, a forma de pescar e a forma de falar também, né? Porque a gente tem, principalmente aqui em Garopaba, tem alguns... Eu não falo chiado, falo um pouquinho chiado. Pouquinho, talvez. Puxa um Quase pouquinho, meu nada. querido. Puxa um pouquinho. Dás um banho. Mas tem bastante isso. Às vezes, por exemplo, eu puxo um pouco o chiado, talvez. Mas, além disso, tem o dialeto também, que ficou bastante e que trouxeram de lá. Como é que tu encontrou isso lá também, O que veio de lá, ao longo do tempo aqui, foi modificando, né? Até porque tem algumas influências, né? Que nós recebemos, como eu falei, vieram os portugueses vicentistas, que já eram portugueses, né? Do Brasil, né? Brasileiros, descendentes de portugueses, que vêm para o sul e quando os açorianos chegam, provavelmente encontram também, né? E acaba tendo, né? E depois, a partir do século XIX, vem os alemães, vem os italianos que vão para o interior de Santa Catarina, que mais ou menos tem uma ligação pela serra, pelo litoral, acabam tendo um pouco dessa mistura, tem um pouco da influência, mas ainda que fica bastante, né? Então, quando eu cheguei em Portugal, né, pois, né, a gente fala muito, pois agora, nós falamos assim, né? Puxa esse X, né? Pois agora, a gente fala, eles dizem, pois,
né? Pois agora. Então é a mesma coisa, né? Quando tu dá um espaço, tu tá falando alguma coisa para mim, pois agora né? Lá eles dizem, pois, né? Então tem uma semelhança, né? O S é bem puxado, o X, né? Ora, pois. É uma correlação até com o próprio, a gente chama de Manezinho da Ilha, né? Que é de Florianópolis. Tem muito, eu acho que mais característico essa pegada e do pra X, cima ali, né? Pra Itajaí, né? Garopaba, Ibiraquera, né? Imbituba ainda pega esse pedaço de Ibiraquera, né? E Laguna já se perde um pouco, né? Uhum. Eu tinha um tio-avô que falava rápido demais, era um manezinho danado, né? E a gente que vai se criando depois, mais na modernidade das coisas, a gente vai perdendo um pouco, né? Mas ainda fica o né? Fica o ti, né? Pra ti, né? Tu não queres, né? Ainda fica, né? Tem esse linguajar, né? Açoriano nosso aqui, né? Mas lá em Portugal, assim, ó, por exemplo, sabes o que é morcilha? Não. Aquela linguiça, Linguiça né? feita da tripa do porco. Lá eles chamam de morcela. Uhum. Já Então, tem uma variação. Morcilha, né? Tem né, uma parecença, como diz a minha avó, né? E, por exemplo, eles diziam assim, ó, o teu telemóvel é muito giro. Telemóvel, celular, é muito giro, é muito legal, é muito bacana. Olha só. Então mandou lá uma gíria, tudo muito pra giro. eles é giro, né? E fiche. É muito fiche essa tua caneca. Legal, bacana. Olha só. Né? Então a diferença, né? Mas aí no contexto da frase tu entende, né? Se ele chegasse lá e perguntasse o que é ficha, o que é giro, a gente não sabe. Mas o teu telemóvel é tão giro, é onde tu compraste, né? Eles falam assim, né? Então tem essas palavras, por exemplo, rótula é rotunda. Tu passas pela primeira rotunda, né? A rótula do carro, né? Para tu ires para cidade tal, tu vais pega o comboio. É trem, né? O metrô é metro, tem um acento, né? Tem a sílaba tônica no é, né? Para tu ires para tal cidade também tu podes ires de autocarro. É o ônibus. Então, né, são várias palavras, né, que no contexto... E eles falam rápido também, assim, falam que nem rápido. Em São Miguel, quando eu passava na rua, eu não entendia nada. Eu tinha que parar para poder ficar de ouvido, para poder Parece entender. que é outra língua. Né? E quando tu tá na palestra, que teve vários palestrantes portugueses, né, que aí a gente entende, mas é de uma forma rápida, né, mais rápida. Então, quando nós falamos lá, a professora Vilca que muito diz isso, que eles ficam encantados com a nossa fala, porque nós falamos, embora nós falamos rápido, mas nós falamos menos que eles. Então eles conseguem compreender mais. Então eles elogiam muito a nossa dicção. Então quando eu dei uma palestra, eles vieram me elogiar. Como tu fala bem, como tu expõe claramente o jeito de falar. Então a gente tem esse diferencial, eles gostam muito do nosso sotaque. Mas quando tu ia lá, tu falava o português brasileiro. Isso, eu falo. Aí só que como eu já estava passando por 2 semanas, eu já tinha que me adaptar para não ficar, né? Então eu já dizia, me dá o teu telemóvel, tira uma foto com o teu telemóvel, né? Que giro, né? Eu já entrava, né? Para poder... conseguir até... né? Porque eles... facilitar. para não ficar eles perguntando, né? Então o que eu já aprendi e sabia, eu já começava a falar na língua deles. Aí tivemos uma reunião na Academia Literária que eles pegaram no meu pé. Porque aí eu, na frase, eu peguei e disse assim... porque aí trouxe a cá, eu falei a cá, tipo assim, né? Cá. Tu já tá falando igual os portugueses, né? Porque muitas vezes a gente acaba, se eu ficar um ano direto lá, eu vou entrar na linha da fala deles, né? Falando em falas, assim, não te cortando, Vini, ele me veio um pouco sobre os dialetos, né? Os provérbios, inclusive, tem muitos que as pessoas provavelmente vão se identificar como quem diz o que quer, ouve o que não quer. Isso. Quem menos sabe, mais finge saber. Isso também veio de lá ou se originou aqui, por exemplo? Lá porque lá eles têm, eu na coluna lá do Porto A Hora, eu escrevi sobre os adágios, sobre os ditos populares, né? Então, eu tenho os livros deles lá. E comparando com os daqui, se a gente recorrer aí a 60 anos atrás, muitas palavras, né, que eram faladas lá, eram faladas aqui. Só que agora a gente vem, né, numa correção mais moderna e se vai se distanciando e vai introduzindo outras palavras, né? A gente já está falando, né, palavras criadas até no próprio Brasil, né? Então tem o português Portugal, o português do Brasil,
né? Então, com algumas diferenças ainda, embora tentaram unificar toda a língua no mundo, né? Mas é difícil, É né? bem difícil, né? Até É bem porque, difícil. você tava falando, se for pra lá, é capaz também de se a gente ficar um ano no Rio Grande do Sul, volta Já pra cá pegar. falando umas barras. Às vezes eu solto uns Que barros. barbaridade. Só pelo convívio que você Aham, pelo tem convívio com as que tu tem com o pessoas. gaúcho. Agora imagina, tu vai pra Portugal, tu já fica um pois, já vai sair com sotaque Eles falam diferente, muito né? assim, ó, só um bocadinho. Só um bocadinho. Nós bocadinho. falamos um pouquinho, né? Aham. Só um pouquinho, né? Só um bocadinho, né? Eles falam assim, ó, Como diz outro. eu gosto imenso. Eles falam imenso. A gente fala, né? Eu gosto bastante. Nossa, O bastante, a grande quantidade, para eles usam muito imenso. Quando eles vão falar sobre naquela época, eles falam naquela altura. Ainda eles falam assim, naquela altura. Né? Eles puxam um pouquinho, né? Uhum. Mas é muito bacana essa interação, né? Eu fiz muitos amigos através da professora Vilca, né? E nós ríamos e brincamos bastante, né? Eu falava, brincava, chamava eles de gajo, né? Uhum. E aí, gajo, né? Eles brincavam comigo também. E aí, gajo do Brasil, né? Então, assim, muito bacana. É um pessoal, são pessoas mais sérias, né? Nós somos brasileiros que somos aquele jogo de cintura, né? Aquela brincadeira, né? Aquela malemolência, né? O brasileiro tem, eles são mais sérios, né? Mais diretos. A gente escuta histórias deles dizer que eles o sim ou não. É. Aquela história de, tu pode me servir um café? Posso. E não te traz o café. Pô, cadê meu café? Tu não pedisse o café, tu perguntasse, tu podia pedir. Isso. Mas são muitos afáveis, assim, muito carinhosos, muito preocupados, né? Aham. Não tive nenhum problema de pedir informação na rua, né? Quando eu chegava nas lojas, que eu fui comprar alguns artigos para trazer para casa Soriana, os brasileiros, né? De onde? Aí eu dizia de Santa Catarina. Lá, imenso brasileiro, imensos açorianos, quer dizer, eles sabem Que Sabe? aqui tem que essa aqui Santa Catarina é o lugar que mais tem açoriano. Uhum. Ele chegou a dizer assim, lá só tem açoriano, lá é muito açoriano, né? E aí tu já quebrava aquele gelo, já ficava bacana ali com a Já pessoa. te ofereci um sabe? café? Né? Certamente tem essa história Sim. lá, né? O teu tio saiu daqui Isso, pra ir aí eu pra lá comentava também, alguma né? coisa. Então vou te dar essa lembrança pra tu levar. E eu já ficava, né? Tirava foto, já postava, já pedia o Facebook. Então eu fiz uma relação muito bacana Legal. com as pessoas de lá, né? Então foi uma história muito gratificante. Embora sejam ilhas, elas não são ilhas pequenas em si. Ou como é que funciona a geografia Tipo, ali em tamanho si? de Floripa, por exemplo? A ilha de São Miguel, que é a maior que a de Florianópolis. Mas, As outras são menores do que Florianópolis. E chega a ter ilha, assim, do tamanho, talvez, do que? do coral ali, mais ou menos? Não, mas o tamanho de... Menor que Garopaba, por exemplo. Uhum. A menor Mas ilha. a população muito maior também. Não, pequena, por Pequena, exemplo, agora. nessa ilha do Corvo, acho que tem, pelo que eu li, 300 e poucos habitantes. Nossa, Pouco, chega a pouquíssimos. 400. Nossa, é um Né? povoadinho. E a, povoado. e a Uma ilha vila, né? Uma vila. e chega, acho que a 60 mil habitantes, a ilha é maior. Ah, maior. Uhum. Bem menor também do que a própria, própria A Floripa, né? população é menor. Bacana. Acho que, Manu, acho que a gente pode começar a ler a pergunta Claro. do pessoal e aí eu deixo pra ti explicar pro pessoal. Essas aqui de hoje, as perguntas que foram feitas pelo meu Instagram. Dessa vez eu pedi ali pro pessoal interagir no meu Instagram, fazer as perguntas, avisei que a gente ia entrevistar o Rony Ronaldo, mas também temos a opção de mandar as perguntas pelas redes sociais da Através- Pix TV, né, Manu? Claro, a gente até compartilhou, né? Replicou o teu stories, que é uma caixinha de perguntas. Vamos facilitar com a tecnologia das Exato. pessoas interagirem foi um aqui sucesso, com a gente as pessoas também. mandavam mensagem, eu tô Exato. respondendo lá, tô fazendo uma pergunta Aham. pra ti. O pessoal interagiu bastante. E aí você pode responder aí na caixinha de perguntas, colocar, né, a sua dúvida, a sua curiosidade. A gente conseguiu coletar algumas, né, Vini? Exato. E eu vou começar aqui pela Flá Pires. Que é uma das perguntas, a pergunta que ela fez até a gente já respondeu algumas. A gente pode, eu acho que, fazer um ping-pong de algumas, né? A Flá Pires, @Flá Pires. Um abraço, Flá Pires. A minha irmã. Tua irmã. Tua irmã? Ela está aqui perguntando quais foram as ilhas de Açores que você visitou e qual que você mais gostou. Então, gostei de todas, né? Cada uma com a sua riqueza, né? A ilha de São Miguel, a ilha do Faial e a ilha do Pico, foram as três, e a ilha terceira, que eu mais me encantei por conta das relações familiares de lá, né? É uma ilha que eu adorei, assim. Todas são, cada um com seu encanto, cada um com as suas belezas, né? Com a sua cultura, mas a ilha terceira está no meu coração. Temos aqui a @Tequinha Pires.
Um abraço, Tequinha Pires. Minha tia. Ela pergunta aqui o que mais chamou a atenção na viagem à Ilha dos Açores? Algo inusitado, assim. Algo inusitado, o que mais te chamou a atenção ali? Me chamou a atenção realmente a arquitetura, né? Principalmente a arquitetura da Ilha Terceira, onde a igreja de Santana de Vila Nova, ela mantém a nave que a gente chama, né, o altar ali da igreja, que é do século XVIII, as janelas da igreja da Vila Nova do século XVIII, como algumas aqui daquele casarão da Armação, né? Do Paiol ali, né? Mais ou menos data da mesma época. E quando eu cheguei na ilha de São Miguel e nas outras ilhas, eu quase não encontrava aquele desenho da arquitetura da janela. E aonde eu encontrei, bem perto da igreja dos meus familiares, a mesma fachada da igreja de Vila Nova, eu encontrei na Ilha Terceira. Então aquilo me chamou muito a atenção. Né? E pelos meus estudos, a grande maioria dos que colonizaram a Vila Nova e região, oriundos da Ilha Terceira. Né? Então, olha, né? Cada um tem sua peculiaridade também, então cada ilha tinha sua característica. Tinha sua característica, né? Mas o que me chamou muita atenção foi essa arquitetura que me fez, na hora, né, remontar a Vila Nova, fazer uma ligação dos ancestrais de lá e do povoamento daqui. Então, isso me chamou muita atenção. Temos aqui o @SafeGomes. Um abraço, Safe Gomes. Famigerado Dudu. Famigerado Dudu. Aí o Dudu, essa pergunta aqui é espinhosa. Tá? E tem que tomar cuidado com a resposta para não apanhar em casa. Tá, vamos ver. Ele está perguntando onde as mulheres são mais bonitas? Nos Açores ou as açorianas daqui? Ai. Complicado. Complicado, mas vamos lá. Sempre tem o estigma, né, de que as portuguesas, né, tal, né, bigode, aquela coisa, não existe nada disso, né. Mulheres bonitas, né, bem arrumadas, né, até a gente conversava muito lá, a professora viu que a gente trazia que ainda as pessoas daqui do Brasil têm uma ideia talvez que as ilhas não se modernizaram, que as ilhas são mais ou menos como eram lá, né? quando saíram os imigrantes de lá. Sim. Não, a ilha de São Miguel, a Ponta Delgada é uma cidade grande, tem de tudo, né? Lojas modernas, tudo que é de moderno, né? Então tem, né, mulheres muito bem arrumadas, adolescentes bem modernos, tem de tudo. Então é igual, né? Então são belezas, né? Bem parecidas, né? Porque eu olhava nos traços das pessoas, é um traço nosso, é um traço açoriano, é um traço português. Tu via um senhorzinho, parecia vendo meu tio, né? Então são bonitas, distante, tanto exemplo, as açorianas daqui como as açorianas de lá. Né? A feição é muito semelhante. Sim. Foi bem, né? Foi bem. Dei um banho, né? Desce banho. Temos aqui @Fabiana.Miguel. Um abraço, Fabiana. Sabe, minha amiga. Quais instituições você visitou lá nos Açores, Rony? Então, eu estive nas câmaras de vereadores de Ponta Delgada. Nós estivemos na Câmara de Vereadores da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, conhecemos a presidente. Da Ribeira Grande. Ribeira Grande é uma cidade da Ilha de São Miguel, que é a capital do surf. E fizemos um contato bacana com o presidente, se interessou em a gente fazer algumas tratativas com Imbituba, porque Imbituba também sediou por 8 vezes ou mais o WCT, a final, né? E visitei a Biblioteca Nacional de Portugal, que era um sonho meu. Fiz o meu cartão como assíduo, fiquei um dia todo lá pesquisando na Biblioteca Nacional. Não consegui ir na Torre do Tombo, que são os arquivos antigos, né, que podiam me ajudar bastante, mas tive dificuldade de agendamento, até pelo tempo que eu estava lá. Uma próxima. Fui na Rádio TP, né, que é a Rádio e Televisão de Portugal, onde eu fui no programa, e fui também na rádio. E o bacana, quando eu fui na rádio lá, e contei a história, porque o seu Sidônio, que é o entrevistador que teve em Santa Catarina, era muito dinâmico. E aí falamos sobre como falamos aqui com vocês, falamos lá. E ele ficou com o meu WhatsApp e tal. E final de tarde ele me mandou mensagem: Ronaldo, tu podes vir aqui?
que os escritores aqui da ilha deixaram livros para ti, né? Então, assim, ó, ouvir a minha história, né? Eu como historiador, a pesquisa que eu venho fazendo, e doaram seus livros de escritores Olha de que história, legal. né? Então, eu trouxe muitos livros Só de lá. ouvir na rádio. Só de ouvir na rádio, eles ficaram encantados e quiseram me presentear. Ai, Então, eu que fui legal. 2 vezes na rádio buscar encomendas de livros que tinham me presenteado, né? Então, Que bacana. foi muito bacana. A Máurea Adil. Um abraço, Máurea. A Áurea, nossa associada lá da Casa Soriana. Ela pede para fazer uma comparação da festa do Divino Espírito Santo de Açores e a daqui de Imbituba. Então, o que eu sei, né, sobre a festa do Divino Espírito Santo lá são das leituras e de material que eu tenho. Eu ainda não vivenciei a festa lá. É um projeto, talvez, para o ano que vem. E Que deve ser lindo, participar das festas da tradição do início lá, né? Quando eu fiz algumas entrevistas e algumas falas nas palestras que eu falei da nossa festa e mostrava a nossa foto, eles diziam assim, ó, mas a festa de vocês é muito luxo, vocês fazem a realeza como era da época, né? As nossas vestimentas, na verdade, né, de uns anos para cá, elas são muito luxuosas, né? Então as festas do Divino Espírito Santo de Santa Catarina são ricas, né? No luxo, no brilho, né? na vestimenta. E lá não. Lá são simples, eles usam capas simples, com veludos mais simples, né? Não tem tanta a pompa, Bordados, não tem, assim, detalhes. é uma coisa bem mais simples, né? Então, mas a essência da festa é a mesma, né? Que é a paz do Espírito Santo, a reinar a paz familiar, tem a coroação, né? Aqui nós chamamos de imperador, lá eles chamam de mordomo. Né? Quando eu dizia assim, no começo, né? Eu fui imperador da festa, tu fosse mordomo. Aí depois, quando eu ia falar, eu já dizia, lá eu fui mordomo. Aqui é a Lisboa Janira. Um abraço, Janira. A Janira, querida. Ela pergunta como foi conhecer Lisboa. Aqui você estava falando um pouco sobre as ilhas, mas fala um pouquinho também como foi conhecer Lisboa. Lisboa foi encantadora, né? Eu desbravei, acordava cedo, saía, me informava, peguei metrô, peguei ônibus, fui de comboio, fui em Cascais, que são as praias que os reis passavam as férias, né? Eu passei muito, assim, e fiquei encantado com os monumentos, com tudo, né? É tudo cultural, né? Tu olha para um lado, tu vê cultura, tu vê, né? Tanto na arquitetura, né? E via muito brasileiro, né? Tem muito brasileiro. Então eu passava nas ruas, estava tocando forró. Passava num barzinho, uma música MPB. Eles sabem muito do Brasil. Né? Passava, eu estava fazendo um lanche, a TV estava passando sobre as eleições, falando de Lula, falando de Bolsonaro, né? E aí, quando eles sabiam que eu era brasileiro, eles perguntavam o que eu achava. E eu também perguntava o que eles achavam, né? Da eleição. Então, eles sabem muito. Né? Eles sabem... Pois e as novelas? Que novela que tu está vendo? Que eles assistem novelas brasileiras. Né? E tu gosta da Ivete Sangalo e a Daniela Mercury. Olha só. Eles sabem de tudo isso. Então eu fiquei muito encantado com o que eles conhecem do Brasil. E o Brasil é um país gigantesco, é um continente com essa diversidade toda. E eles sabem. E nós sabemos poucos deles. Verdade. Aqui a Dida da Rosa. Um Amiga abraço, Dida. Como coordenador da Casa Soriana e presidente da Academia Literária de Imbituba, quais experiências você trouxe dos Açores que possa contribuir com essas duas entidades? Então, né, a primeira experiência é a minha vivência lá, que vai ser transformada num livro. E esse livro eu quero que replique nas escolas, né, que tenha acesso. Quando eu lançar, fala pra gente fazer uma matéria. Com certeza. De repente, né? Exato. É bem legal. Né? Então, esse livro eu quero trazer um pouco da história que eu observei lá, dessa relação do que eu trabalho aqui, né? E a emoção, né? O meu sentimento em relação a um descendente de açoriano ir para as ilhas, né? Principalmente onde... Né? E também trazer para a academia literária, né? Todo o envolvimento que eu tive, né? Dos conhecimentos que eu tive na Universidade dos Açores, na Biblioteca Nacional, né? Compartilhei e vivenciei palestras de escritores. Então isso vai enriquecer muito, né? Tanto a academia literária quanto a Casa Soriana, não tenha dúvida. Nós temos aqui um amigo da organização Tabajara, será? O Bajara lá de Exato. Penha, amigo Bajara. O @Eduardo Bajara. O Bajara ele é presidente da Fundação de Cultura de Penha, cidade Olha de Penha, só. lá de Beto Carreiro. Que bacana. Um abraço, Eduardo. Ele faz a pergunta aqui justamente falando sobre a biblioteca. Pede para você falar sobre a
instalação e a importância da Biblioteca Açoriana Machado Pires na Casa Açoriana. Bacana, bacana. Então, quando eu conheci a professora Vilca, né, logo em seguida eu fui indicado para o Instituto Histórico Geográfico Santa Catarina, e ela é curadora, vamos dizer, que instalou a primeira biblioteca açoriana no Instituto. O que é essa biblioteca? É onde reúne material, livros dos Açores. Sobre religiosidade, teatro, cultura, agricultura, turismo, tudo que é dos Açores, de livros e CDs e todo o material, postais, tem lá. E aí, com essa nossa afinidade, surgiu a ideia de criar a segunda biblioteca açoriana em Vila Nova. Né? Eu sendo o curador, visto que o Instituto tinha livros duplos, repetidos, que fizeram uma seleção e doaram esses livros duplos para nós. Então, nós estamos em fase de inauguração também dessa segunda biblioteca açoriana, professor Machado Pires, porque o professor Machado Pires faleceu esse ano, mas ele foi reitor da universidade e foi uma das pessoas, um dos primeiros, a fazer essa ligação dos Açores com o litoral, principalmente Florianópolis. Então, ele é homenageado por esse laço. Né? E aí o Bajara vai ser o terceiro polo, vamos dizer assim, da terceira biblioteca, provavelmente lá em Penha. Então, alguns livros também vão ser remanejados para o Bajara, onde a gente vai criar a terceira biblioteca açoriana. Então, para a nossa região, né, vamos ter em Imbituba, na Vila Nova, a biblioteca açoriana com material só específico com literatura, história de Portugal e dos Açores. Então, vai ser um lugar específico. Então, Que giro. Que giro. Que giro. Vou usar essa agora. Gostei. Arroba 10DHS Gonçalves. Denise abraço Gonçalves. Denise Gonçalves. Um abraço, Denise. Acho que a Denise é daqui do Campo Du, né? Denise, deixa eu ver a fotinha. É. Não Professora conosco. de português. Ela pergunta que resultados e parcerias surgiram dessa incrível troca de experiências entre os Açores e a nossa terra. E ainda fez mais outra pergunta também. O que mais te tocou ao pisar na Ilha dos Açores? Tá. As parcerias. Em Imbituba, em 1995, ela teve uma lei de relação com a cidade de Madalena da Ilha do Pico como cidades irmãs. Essas cidades irmãs, elas se fazem convênio para estudos, questão política, questão de... Como é que se fala? Agora fugiu a palavra. Intercâmbio cultural. Né? E eu fui pesquisar isso porque eu sabia que eu ia nas ilhas e eu queria fazer um contato se isso estivesse ativo. Só que eu observei que tinha que fazer uma nova tratativa. Então, eu fui na Câmara de Madalena, falei com o presidente e falei que nós tínhamos a intenção, falei em nome do prefeito, a secretária de Educação de Imbituba autorizou, para nós reativarmos essa germinação. Então, esse laço foi feito. Então, nós vamos trabalhar agora em cima para reativar. Então, a cidade de Madalena, da Ilha do Pico, co-irmã de Imbituba de Santa Catarina. Então, elas vão poder fazer intercâmbios e relações afins. Né? E também, como eu falei para vocês que eu tive na Ribeira Grande, que é a capital do surf, também possivelmente poderíamos fazer uma tratativa de Imbituba e Ilha de São Miguel com a Ribeira Grande por relação do surf, do turismo. Então essas tratativas foram muito bacanas, né? Vim com isso, né? E o que eu pisei, né? O que mais me marcou quando você pisou lá? Me marcou? Olha, quando eu pisei, senti aquele ar, né? O ar da ilha, né? De eu estar lá e de eu estar... Eu fiz assim uma relação, né? Eu sou muito ligado a isso, a essa ancestralidade, né? Se sentiu em casa, podemos dizer? Senti em casa. Parece que eu estava retomando a uma linha familiar, a uma linha... Não falo genética, mas alguma coisa... Sabe? De eu estar de onde parece que eu já tive, né? Que é mais ou menos isso, né? Porque eu sou de quem veio de lá, né? Eu sou filho de filho de filho de filho de filho de filho de quem nasceu lá. Né? Então eu senti essa ligação muito forte. Eu estava em casa, né? A distância, né? De 12 horas de viagem, né? De mais de quase 10 mil quilômetros, né? De distância.
E Mesmo assim, foi parecia isso que eu estar em casa. senti, foi isso que eu senti. Sensação de eu estar em casa, de eu estar nos meus parentes, né? A Denise fez outras 2 perguntas, mas eu vou ter que pular o da Denise, porque foram várias pessoas que fizeram, então eu vou dar preferência para as outras pessoas Que também. bom, que bom. Aqui eu vou pular para Rosana Blimas. Ela pergunta o que mais... Rosana, A minha Rosana... namorada. Ó. Olha só, por isso que ali tinha que saber o que responder. Esse é o momento de, né, dar uma melhorada na situação. Agora é o momento de dizer, mas essa Soriana, essa não tem igual. Ela pergunta aqui o que mais te impressionou culturalmente e quais aspectos culturais você se identificou. Eu me identifiquei bastante com a questão da literatura, né? Quando eu estava pesquisando lá muita coisa bacana, né? Que aí vem com aquela pergunta de o que eu vou trazer, né, para a gente trabalhar. Eles são muito articulados, né, com essa questão de palestras, de movimento cultural. Eu acho que isso a gente tem que trazer para reavivar bastante aqui, né? Eles têm grupos folclóricos, embora eu não consegui. Teve um agendamento de um grupo de dança num hotel que eu fui convidado para assistir, só que coincidiu com a minha palestra, né? Então eu não pude ir, né? Então assim, eles são muito fortes nisso, né? Então isso me impressionou bastante, né? A questão da literatura, a questão do folclore, a questão do cuidado da arquitetura, né? Tu entrar numa biblioteca muito bem cuidada, tu entrar num museu muito bem organizado, eles enfatizam muito isso, né? Então, embora eu não consegui visitar, né, muita coisa, né? Então, o que eu visitei me impressionou muito, principalmente nessa questão cultural e da valorização da cultura que eles têm. Falando sobre cultura aqui, uma pergunta bem interessante vinda do Regi Vieira, Reginaldo, psicólogo. 93. Ele pergunta que medidas podemos tomar para integrar a cultura nativa e afro às heranças açorianas. É importante, né? Porque o afro, né, está interligado com a cultura açoriana, né? Embora, né, a época da escravidão, mas era um sistema da época, né? Mas o negro foi muito importante, né? O negro, ele tem um folclore muito elevado junto com o português, né? E junto também com o índio, né? Porque a partir de 1650 até 1700 encontravam-se ainda índios carijós, né? Que se relacionaram com os próprios africanos e os próprios portugueses. Então teve ali uma interação, né, muito importante, né, tanto a indígena como o negro, né, e os açorianos. É importantíssimo fazer isso. Eu de vez em quando eu tento, né, reorganizar tudo isso. Até nós criamos recentemente, estamos ainda em processo de evolução, um grupo para estudar a história do negro, do afro na nossa região. Que Que bacana. interessante. Muito giro. Muito giro. Fish. Muito fish, parece peixe, né? Muito fixe. Muito fish, muito peixe. O arroba Alexandra C. Neves. Arroba Alexandra C. Alexandra é Neves. uma amiga, pela amiga Vilca lá de Portugal, é portuguesa. Que bacana. Internacional, estúdio Olha só, internacional. perguntas internacionais agora. Com a sua viagem aos Açores, o que mudou, na sua opinião, com relação aos açorianos? Os açorianos são muito inteligentes, os açorianos são perspicazes, os açorianos são acolhedores, né? Os açorianos são sérios, são diretos, são batalhadores. Tem muito disso, né? O pessoal acha que os açorianos têm uma fama de ser preguiçosos, né? O português falam, né? Mas não, são batalhadores, investem, são educados, né? Se preocupam muito com a sua língua, né? Falam muito bem a língua portuguesa, né? Isso que me chamou a atenção. Aqui a Selma.tomé está perguntando para Comadre. você. Imagino que essa viagem tenha sido enriquecedora. E quais são os seus planos para o futuro? Então, planos para o futuro é ano que vem voltar, para dar continuidade, né? Em algumas coisas lá que ficaram, né? Estou fazendo alguns estudos também diante da Universidade dos Açores, né? Tive a oportunidade de conversar, conhecer a reitora da Universidade dos Açores, a única universidade que tem, né? De onde a professora Vilca fez o doutorado, né? Então estou fazendo alguns trabalhos, alguns estudos com eles, então estou
ganhando essa bagagem, né? Conhecendo novos colegas portugueses, né? Diante a história, né? Porque o que eu estou estudando é a história insular e atlântica, tudo a ver, Legal. né? Com que eu já venho pesquisando, né? Então, né? Essa foi a... Temos aqui o TH Pereira, @jor, Thiago Pereira. Um abraço, Thiago Pereira. Ele pergunta qual foi a primeira vila dos Açores a findarem na região. A primeira vila, eu não vou te saber responder. Eu sei que a primeira ilha a ser descoberta foi de Santa Maria. Primeira ilha de Santa Maria, né, que fica mais próxima, né, à costa de Portugal e, né, e meio que a África, para depois, né, ser a ilha de São Miguel e a terceira ilha, que foi a terceira a ser descoberta, que recebeu o nome de Ilha Terceira. Mas a primeira vila, isso vai ser já tarefinha de casa para mim pesquisar já em seguida. Já na próxima. Porque não, a primeira vila, a primeira comunidade, o primeiro povoado eu acredito que deve ter sido na Ilha de São Miguel, mas agora, especificamente, eu não sei, mas a Ilha de a Ilha de Santa Maria foi a primeira ilha a ser descoberta. A gente tem outras perguntas aqui, mas aí são perguntas que a gente até já fez durante a nossa conversa também. Mas mesmo assim, a quem eu não li a pergunta aqui, eu estendo meu agradecimento. Agradeço terem interagido aqui. E Manu, caso na próxima eu queira interagir novamente, como é que eu faço? É bem simples, inclusive, eu acho que a gente já pode ir para os minutos finais aqui, e depois deixar também para o Ronaldo deixar suas considerações, suas redes sociais, e é o que eu vou falar agora. @PixTVHD. É super fácil, você vai encontrar a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E agora temos uma novidade, Vinícius, que é o TikTok, onde você vai poder conferir vários insights dos podcasts anteriores, tanto do Estúdio 1 quanto do Natividade e muitas outras coisas que vão surgir aí na nova programação da Pix TV. Os cortes dessa conversa, os cortes, os provavelmente melhores vamos estar lá para você curtir, já compartilha. E também o YouTube, que é hoje a nossa rede que a gente mais tem um tipo de interação, porque a gente coloca muitos conteúdos daqui da Pix TV também lá para você assistir de forma gratuita, tá bom? Então já comenta, compartilha com os amigos e não deixa de deixar o seu like e ativar o sininho no nosso canal do YouTube. Certo, Vinícius? É isso aí. E aí a gente vai começando as considerações finais. O Ronaldo aí, a gente vai ter mais um minutinho aí para encerrar. Gostaria que você falasse, Ronaldo, aí para quem quer te acompanhar, como que te acompanha, falar um pouquinho sobre a Casa Açoriana também. Você está escrevendo um livro, então para finalizar aí temos mais um minutinho para a gente finalizar nossa estúdio. Então, deixo para os ouvintes, né, quem tiver, né, quer ter a iniciativa de pesquisar, né, sobre a história local, sobre como funciona a Casa Açoriana, né, ou ter ideia de como criar alguma coisa, até alguém de Garopaba, né, que queira ter ideias, né, eu posso estar recebendo na Casa Açoriana, a gente pode estar se encontrando, né. Temos o grupo de genealogia, que é fantástico, temos um grupo de historiadores, quem é formado em história aqui da região de Garopaba, que queira estar junto conosco, né. Depois, no final, eu passo o meu contato. A gente se reúne, a gente pesquisa. Né? Vai ter agora a biblioteca que vai dar esse suporte para nós, né? Que a gente vai estar recebendo futuramente mais livros lá de Portugal para compor esse acervo. Né? A Casa Açoriana, ela está lá também com ideias para que a gente possa dar cursos de tear, cursos de tarrafas, né? Então, conhecer a Casa Açoriana, quem gosta da história, né? Então, somos parceiros aí para qualquer outra atividade, né? Qualquer instituição que queira conversar conosco para ver o que a gente pode estar fazendo, né? Dá para fazer muito trabalho em torno da cultura e eu estou aí para trabalhar. Além te busca pelo @Rony Ronaldo, né? O é o 0 no final de Rony Ronaldo. Vai estar na tela aqui no se colocar na busca do Facebook Casa Açoriana Vila Nova, vai aparecer o nosso, né, o nosso perfil. Ali tem os contatos, né? Legal. E o meu celular particular posso deixar no meu WhatsApp para a gente estar mantendo esse contato. É um prazer, né, poder apoiar, ajudar novas pessoas, né? Eu sempre sou procurado, né, para poder dar palestras, para poder dar encaminhamentos, né, com escolas, com alunos, instituições, mostras açorianas, né, que nós temos um acervo bacana para estar utilizando aí, ajudando as pessoas. É isso que a gente quer fazer. Muito giro, muito Muito fixe. giro, muito giro. Muito fixe. Muito giro por aqui, gente. Espero que você tenha gostado, né? Quem acompanhou a gente, agradecer a sua companhia até agora.
E Vinícius? Mandar um abraço, posso, para os Pode, nossos com certeza. associados da Casa Soriana, Certeza. pela diretoria, né, que está junto comigo ali, que pega junto, né, para manter a casa aberta. É um povo dedicado, né, e estamos aí abertos para os novos associados, que, né, quem queira se associar para saber como funciona, né. Então, um abraço para todos que apoiam a Casa Soriana diretamente e indiretamente e que faz acontecer esse sucesso que é hoje a Casa Soriana na nossa região. A conversa foi boa, quem sabe a gente deixa as portas abertas para uma Oh, nova com conversa, certeza. principalmente a hora que ter o lançamento do Com livro. certeza, tem bastante Trazer novidades aí pra para você frente. novamente. Quem sabe o pessoal que participou contigo também da construção desse livro. Sim. Quem sabe a gente traz a sua avó aí também, Pensou? de 100 anos também, para conversar com a gente. Ela sim deve ter muita história, né? Tem muita ela, história. Aí eu acho que 1h30 vai ser pouco para conversar com ela. Mas é isso. Muito obrigado. Deixo para Manu finalizar. Agradecer a sua companhia. Não esquece de seguir novamente a gente na rede social, no @PixTVHD. E agradecer ao Ronaldo pela presença, por Eu que agradeço. compartilhar tanto conhecimento com a gente, Eu que experiências. agradeço a receptividade de vocês e o carinho aí. Muito obrigado. Obrigado. Ronaldo. Um forte abraço e até mais.